Graça e paz, meus irmãos e irmãs, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e sua mente em Cristo Jesus e que você seja abençoado com mais essa palavra. Hoje eu quero falar sobre o tema uma terapia diferente. Hoje nós vivemos tempos difíceis que uma grande quantidade de pessoas precisam de terapeutas, de profissionais para se autoconhecerem, para conhecerem a si mesmos, para trabalhar em aspectos psicossomáticos, emocionais nas suas vidas. E esse profissional, que é um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista, vai, através da condução de um caminho a ser percorrido, não de uma, duas sessões, mas às vezes de 30, 40, 60, 80, 3 anos, 5 anos de terapia, vai fazer com que o paciente possa olhar para a vida dele de uma maneira diferente. E Paulo faz isso no capítulo 7 de Romanos. É interessante nós estudarmos esse ponto que eu chamo de uma terapia diferente. Paulo aqui vai exercer tanto o papel de psicanalista ou de psicólogo e de paciente ao mesmo tempo. Diante de certas dificuldades éticas e pessoais profundas e continuadas e quase desesperadoras, Paulo aqui vai se assentar no divã e tentar conhecer a si próprio. Todos nós deveríamos fazer isso. Isso é importante, isso é fundamental para o nosso crescimento também espiritual. Ele quer saber por que ele é tão contraditório, como todos nós somos. Por que ele oscila tanto entre o bem e o mal, porque tem mais facilidade na desobediência do que na obediência. E nesse autoexame, o apóstolo vai descobrir em sua própria história, na sua própria vida, os estragos provocados pela queda do homem, pelo pecado. Ele sabe que o problema não é só dele, mas de todo o ser humano, de toda a humanidade. Todavia, a princípio, Paulo fala de si mesmo e não dos outros. Ele está aqui numa luta contra ele mesmo. Ele não está falando dos outros, ele está falando dele mesmo. E as conclusões que ele chega revelam um diagnóstico sombrio da natureza humana. Revelam um diagnóstico daquilo que somos. Na verdade, o que o pecado fez com cada um de nós. Versículo 14 do capítulo 7, ele vai dizer assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então, a primeira conclusão que Paulo chega é que ele diz: sou um ser humano e fraco, pois fui vendido ao pecado. Versículo 14. Ele tem consciência de que dos seus pecados, da sua vida torta, de tudo aquilo que ele já tinha vivido, experimentado e estava vivendo agora com Cristo, que é interessante. Aqui nós não vamos falar do Paulo apóstolo preso, escrevendo as cartas, missionário. Não, nós estamos falando dele já crente, sim, e vivendo essas contradições. E a primeira é essa: ele é um ser humano e fraco e ele foi vendido ao pecado, versículo 14. A segunda conclusão, ele diz: sou uma pessoa contraditória, pois não faço o que gostaria de fazer, mas o que odeio. Versículo 15, bastante conhecido de todos nós. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Olha a conclusão que Paulo chega, que ele é uma pessoa extremamente contraditória. E por quê? O pecado mora nele, ele foi vendido ao pecado. E isso faz com que ele não haja como ele gostaria de agir. Mas ele vai agir com aquilo que ele odeia e não com aquilo que ele gostaria realmente de fazer. A terceira conclusão que ele chega, versículos 17 e 18, que ele é um inveterado pecador, pois o mal e não o bem vive em mim, diz ele. Então, os versículos 17 e 18 diz: neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum,
pois o querer, o bem está em mim, porém o efetuá-lo. Ele admite que o bem está com ele, mas o efetuar o bem não depende dele. Ele vai dizer aqui que o inveterado pecador, pois o mal e não o bem vivem no seu coração, nas suas atitudes, em tudo aquilo que ele faz. Quarto lugar, ele diz, sou um fracassado, né? Versículo 18, aí completando o versículo 18, porque ele fala que ele já não consegue fazer o bem, mesmo que ele o queira, mesmo que ele tenha objetivo de fazer o bem, mas ele não consegue. E olha aqui, irmãos, prestem bem atenção, queria ter dito isso na introdução, não disse. Nós estamos falando do apóstolo Paulo, nós não estamos falando de qualquer um, não. Nós estamos falando do apóstolo Paulo, o vaso escolhido, aquele que iria sofrer por amor a Jesus e aquele que iria ser o grande pregador aos gentios, enviado pelo próprio Jesus. Então, a quarta conclusão é que ele é um fracassado, porque ele não consegue fazer o bem, mesmo que ele o queira. Quando nós temos um pecado de iniquidade, é aquele pecado que nós não conseguimos largar. Muitos teólogos chamam de o pecado que a gente guarda no fundo do baú, quer dizer, no fundo da nossa alma. São as iniquidades que muitas vezes nós não conseguimos abandonar. Quinto lugar e quinta conclusão que Paulo chega, que ele é uma pessoa dividida. Versículo 23 vai dizer, pois sofro a influência da lei de Deus e da lei do pecado. Olha lá, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Olha, Paulo aqui, ele joga as claras com ele mesmo. Eu sou uma pessoa humana e fraca, eu sou contraditório, eu sou um inveterado pecador, eu sou um fracassado e eu sou uma pessoa dividida. Eu sofro na minha pele a influência da lei de Deus e da lei do pecado. A sexta conclusão, ele vai chegar a dizer no versículo de número 24 que ele é um infeliz, porque a lei do pecado tem prevalecido e tem feito dele um prisioneiro. 24. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Olha que coisa incrível. A ideia de que a infelicidade bateu a porta dele, entrou em casa e não quer mais sair. Ele vive essa dualidade de sentimentos e também de atitudes. Sétima conclusão que ele chega nessa terapia diferente, ele diz que ele é um necessitado, pois ele precisa de alguém que o liberte do peso pecaminoso que existe nele, né? Então ele clama, quem me livrará do corpo desta morte? Versículo 24. Quem me livrará quem me livrará do corpo desta morte? Ele reconhece que ele é tudo isso que nós falamos. Agora nós precisamos ver o outro lado. Isso é aquilo que nós, quando lemos o capítulo 7, olhamos para nós mesmos e sabemos que nós somos assim. Essa autoanálise não é nem pessimista nem fatalista, muito menos derrotista. Não é de forma alguma um atestado de óbito ou o fim do caminho. Em vez disso, ela é uma ponte que leva Paulo para outro lugar, para uma nova dimensão, outra situação, outra história. Com o diagnóstico em mãos, como a gente vai no médico, estou fazendo meus exames do meu ombro, e com o diagnóstico em mãos, a gente sabe que a gente tem. E Paulo se dá por vencido. Ele grita por socorro e se pergunta, quem é que me livrará da minha escravidão a essa mortífera natureza inferior? É o versículo 24, numa linguagem da Bíblia de hoje, na linguagem de hoje. Então ele está simplesmente aqui repetindo a oração que os judeus faziam quando subiam as montanhas em direção a Jerusalém. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? A autoanálise aqui conduz o apóstolo ao Salvador, e ele termina o famoso capítulo
não com o drama do pecado, mas com ações de graça. Versículo 25, ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Ele mostra aqui que ele termina esse capítulo 7, com um hino de louvor, de ação de graças ao nosso Deus. Deus seja louvado, pois ele fará isso. Livrar-me-ei da lei do pecado, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Se Romanos 7 retrata a capitulação, o capítulo seguinte, o capítulo 8 de Paulo, vai retratar a vitória. Olha só, a vitória, em seguida ele escreve sobre a vitória que há no poder do nome de Jesus Cristo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31, o hino da vitória de Paulo, escrito em Romanos. Então, entre um e outro está o Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo, entre o capítulo 7 e 8, está a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E para sair do primeiro em direção ao segundo, temos o recurso do pedido honesto de socorro a quem de direito. Devemos nos amparar, nos colocar de joelhos diante de Deus e pedir: Senhor, faça com que eu seja uma pessoa alegre, feliz, animada, que eu seja encorajada pela Tua palavra, que eu possa ter consciência de quem eu sou, mas eu possa ter consciência maior ainda da graça do Senhor que vive e que habita no meu coração. Vamos orar? Pai querido, que a Tua graça que transformou o coração de Paulo, que o fez conhecer todo o pecado, tudo aquilo que o atrapalhava na sua vida, possa também existir em nós, Pai. Que nós possamos nos conhecer espiritualmente, para que possamos ser pessoas melhores amanhã do que fomos hoje. Que o Teu Santo Espírito, Pai, nos dê força, nos dê a alegria, derrame do Teu Santo Espírito sobre nós, Pai, para que possamos ver a glória de Cristo, para que possamos ser pessoas diferentes, especiais no que diz as nossas atitudes, no que diz o nosso testemunho, que ele seja fiel e que ele venha do trono da graça do Senhor como encorajamento para as nossas vidas. Abençoa-nos, Pai, dá-nos da Tua graça, da Tua bênção sempre e ajuda-nos, Pai, a fazer essa terapia diferente também. É o que nós pedimos, que Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, te dê graça, te dê amor, te dê misericórdia hoje e sempre. Amém. Até amanhã.